E para falar um pouco mais também a respeito de tudo, principalmente da saúde, nós estamos recebendo aqui já nos estúdios do nosso Tarobá Notícias também o nosso secretário de Saúde, Felipe Machado. Felipe, obrigado mais uma vez pela presença. A gente estava comentando essa semana, o senhor não para também, né? Está o dia inteiro nessa luta, nessa correria aí. Estava agora numa reunião na prefeitura e já veio direto para a TV para estar falando com a gente. Obrigado mais uma vez. Boa tarde, Cid. Boa tarde a todos que nos assistem. Exatamente, os últimos dias têm sido bastante intenso, de 18, às vezes até mais horas de trabalho. E é evidente que é dentro de um cenário para que a gente possa trazer para a cidade de Londrina as melhores condições possíveis em relação ao atendimento das pessoas, entendendo que nós estamos passando pelo coronavírus. É uma coisa sem precedente no mundo todo. E aqui não vai ser diferente. E nós estamos nos preparando para atender a nossa população. Isso requer uma dedicação, requer uma exclusividade do nosso tempo e a gente faz isso com amor. Secretário, o senhor acabou de sair de uma reunião com o prefeito da cidade, né? Onde foi definido, né, nessa entrevista, nessa live pelo prefeito Marcelo Bellinati, a intenção não, já definido que o comércio não reabre na próxima segunda-feira, né? Vocês tiveram reuniões praticamente todos os dias para chegar a esse consenso. Nessas reuniões, o que foi decidido? O que a Secretaria de Saúde, com outros órgãos, levaram para o prefeito para que ele resolvesse permanecer o comércio fechado por mais uma semana? Olha, Cid, desde o início dessa movimentação em relação ao coronavírus, foi criado, através de um decreto municipal, então uma criação oficial da Prefeitura de Londrina, um grupo técnico, que a gente já falou bastante a respeito dele, que é o COESP, o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública, que tem por objetivo, e é composto por vários atores da sociedade médica da cidade, alinhar as decisões, bem como definir as diretrizes e apresentar ao prefeito do município. Então, nós nos reunimos várias vezes na semana passada. A última reunião foi na quinta-feira, à tarde, que se estendeu até à noite. E, de acordo com todos os dados de toda epidemiologia da cidade, ficou definido pelo grupo, em maioria de opiniões, que esse momento não era ainda para o retorno de todas as atividades do setor produtivo da cidade, que a gente começaria a retornar a partir da próxima semana, de forma gradativa, dentro de um protocolo de segurança aos trabalhadores e também aos profissionais de saúde, porque o que a gente precisa entender é que quando aumentar a aglomeração, há uma possibilidade de aumentar o número de pessoas em contato com o vírus e, consequentemente, aumentar o número de pessoas que vão precisar de atendimento nas unidades hospitalares. Por isso, ficou definido que, a partir de quarta-feira, voltariam 2 segmentos, a indústria e a construção civil, que nesse contexto a gente conseguiria ter um controle maior sobre esses trabalhadores. Além disso, também, nós vamos disponibilizar para eles uma série de orientações, vão ser chamados representantes sindicais desses segmentos para que eles assinem um termo de responsabilidade sanitária, que vai estar dizendo ali tudo o que eles precisam fazer para poder voltar gradativamente às suas atividades. E o planejamento é que no dia 20 a gente já retome as atividades do comércio, também com uma série de restrições, uma série de orientações, tudo isso baseado na ciência, baseado na medicina e com o objetivo único de proteger a nossa cidade, proteger o cidadão londrinense. Secretário, no início desse decreto, havia uma estimativa de que nessa semana nós chegaríamos a 100 casos confirmados de Covid em Londrina. Hoje nós temos 65, né? 65 casos, né? A gente conseguiu achatar essa curva ou só tem 65 pessoas porque esses testes ainda não saíram? Pode ter mais, pode ter passado de 100. Não, o que a gente precisa entender é assim, o achatamento da curva, e se observar a curva, ela está crescente. E ela vai continuar crescente, porque vai aumentar o número de casos, nós não vamos parar em 65. E lembrando que esses números são relativos à data que saiu o exame. Se a gente fizer uma projeção de curva com a data do início de sintomas, e eu já pedi que a equipe transformasse essa mesma curva numa data de início de sintomas, a gente vai ter um reflexo melhor das medidas de isolamento. O que eu quero dizer com isso? Que provavelmente depois do dia 29, 30 de março, vai haver uma queda de relação de pacientes que tiveram a doença. Esses resultados saíram depois, mas ele teve o contato antes. Então, essa curva ela vai continuar subindo, mas ela ainda está subindo dentro de uma capacidade de atendimento da nossa rede hospitalar. Então, não acha que não vai chegar a 100, que não vai chegar a 200, deve chegar. O vírus é de alta transmissibilidade. O que nós precisamos monitorar dia a dia é até onde vai a nossa capacidade de atendimento hospitalar. E nós estamos ampliando ela. Hoje nós temos uma rede
relativamente privilegiada de hospitais na cidade em relação a outros municípios. Estamos em franca ampliação dessa rede. Os serviços de saúde eles precisam de um tempo para se organizar. E não monta-se UTI de uma hora para outra, não tem equipamento de uma hora para outra e nem profissionais de saúde. Por isso que o retorno das atividades ele deve ser gradativo, dentro de um nível de segurança e, além disso, ele vai ser intermitente. Vai chegar outro momento que nós vamos precisar fechar daqui um pouco novamente todas essas ações. Por quê? Porque a hora que a curva ultrapassar a nossa capacidade de atendimento, e o que a gente quer é que não chegue nessa medida, que a gente vai tentar propor novas medidas de isolamento antes de chegar a isso, para que as medidas não passem a ser simplesmente paliativas. Tudo que a gente está fazendo é para evitar que as medidas sejam paliativas, ou seja, tomar as decisões depois do que a curva já passou a capacidade de atendimento, que é o que infelizmente aconteceu na Itália, Reino Unido, Espanha, e eu não preciso nem falar qual é o resultado disso tudo. O que as pessoas têm que entender, né, secretário, que a gente vai até chegar mais próximo aqui, ó, é que tem muita gente que está se apegando a isso aqui, ó. Não, mas ó, tem só 65 casos confirmados. O senhor estava explicando muito bem, né? A grande preocupação é aquilo que o senhor falou. É a capacidade dos hospitais atender essas pessoas. Vai começar a crescer, vai ter um monte de gente procurando hospital, não tem capacidade, vai começar a gente morrer dentro de casa. Exatamente. Cid, as pessoas precisam entender que isso não são só números frios, são pessoas. Então, quando a gente dá nome para esses 65 casos, talvez a opinião de muitos mudem. Enquanto está só um número, nós temos 600 mil habitantes, só tem 65 doentes, mas infelizmente nós já tivemos 3 óbitos. São óbitos de pessoas que talvez teriam aí uma perspectiva de vida para frente. Então, para essas famílias, não são só 3 óbitos, são 3 entes queridos. A gente precisa analisar com os olhares dos números, mas também entender todo o contexto que tem por trás disso. Evidente que se nós não tivéssemos fechado o comércio, as indústrias, de maneira acertada, como foi, nós teríamos números muito piores. Além do que, esses 65 casos, estima-se que para cada caso confirmado, nós tenhamos de 7 a 8 que não são identificados. E em São Paulo, o que aconteceu é que um indivíduo doente, antes das medidas não farmacológicas de isolamento, transmitia para 7 a 8 pessoas. Depois que fechou, reduziu o número de pessoas andando, esse indivíduo está passando só para 2. Então, é exatamente esse momento que nós estamos vivendo. Estamos fechados, no máximo essas pessoas doentes estão contaminando de 1 a 2 pessoas e poderiam estar contaminando até 8. Eu até estava lendo ontem à noite, né, só voltando aqui, depois eu falo dessa segunda parte, ó. São 3 casos, como o senhor falou, né? Essa crescente aqui, mas se não é feito essas medidas aí, nós poderíamos ter 10, 20, 30 mortes aqui na cidade de Londrina. Com certeza. Ontem eu estava vendo, inclusive, o governo do estado de São Paulo, né? Que a estimativa é de que 70% do comércio na próxima semana, né? Que ele evite que a população saia em 70%. Porque se tiver 40% ou 50%, estava vendo ontem no noticiário, já vai chegar a capacidade total de leitos nos hospitais lá no estado de São Paulo. Exatamente. Em São Paulo tem uma particularidade que é a questão... São 2 coisas que andam muito junto. A densidade demográfica do município e o comportamento social. Então, a densidade demográfica de São Paulo é muito pior do que a de Londrina. Nossa, que relativamente é boa. E o comportamento social das pessoas entenderem, assimilarem e saber o quanto é necessário essas medidas. Isso vai ser fundamental para qualquer cenário nosso lá adiante. Então, em São Paulo, é justamente isso. Todas as medidas que a gente coloca de restrição, o número que nós esperamos atingir é entre 70% e 80%. Nós não vamos conseguir fechar 100% e fazer com que as pessoas não circulem. Mas se nós conseguirmos atingir 70% e nós conseguimos grande parte desse período de quarentena, atingir esses 70%, os reflexos vão ser positivos como foram agora. Volto a dizer, nós vamos ter mais casos, vai aumentar os casos, mas o que nós precisamos é balizar esse aumento de casos de acordo com a nossa capacidade de atendimento na rede hospitalar. Secretário, a gente tem um outro gráfico aqui também, ó, que é os casos confirmados e descartados aqui na cidade de Londrina. Descartados, nós temos 485. Ou seja, aquilo que a gente sempre falou desde o começo, né? Que não é qualquer gripe que significa Covid-19. Por isso, você não tem que procurar o hospital por uma simples... Por qualquer coisa. Exatamente. Então, assim, o número assim, é gigante, 485 casos descartados. Em análise, 54 e confirmado, 65. Aquilo que o senhor está falando agora, né? Pode aumentar para 100 a qualquer momento. Sim.
Exatamente. Esse é um parâmetro interessante que mostra aí o nosso perfil em relação a testes. Lembrando que essa semana nós devemos receber 2.000 testes do governo estadual. Estamos adquirindo mais 4.000 testes e vamos disponibilizar os reagentes para o laboratório do HU fazer esses exames e mais 2.000 testes rápidos pela prefeitura. Nos próximos dias, algo em torno de 8.000 testes. Isso vai nos permitir também avançar gradativamente outras medidas. É muito importante que a gente possa testar a população para identificar a circulação viral adequada. E isso vai fazer a diferença no nosso processo de trabalho. Agora, tem um gráfico aqui que a gente faz questão de mostrar aqui, que deixa a gente bem mais animado, né? 3 óbitos, número triste, não era para ter morrido ninguém. Entendeu? Liberados, 39. Internados, 12. Agora em isolamento domiciliar. São 11 casos. Esses 39 liberados são pessoas que contraíram o vírus e que estão curadas. Isso, exatamente. São pessoas que tiveram a confirmação laboratorial por exames, cumpriram a quarentena, uns internados, como o caso daquela moça do HU, que chegou a ir para a UTI, teve uma recuperação, graças a Deus, muito boa e voltou para a sua casa, e outros, que vai ser a grande maioria da população, que vão ter contato com o vírus, vão ficar em isolamento domiciliar, com sintomas leves, outros até sem sintomas, e depois vão ser liberados após 14 dias de monitoramento pela nossa equipe de vigilância epidemiológica para seguir a vida de forma natural. Secretário, hoje, qual que é o total de leitos disponibilizados para o combate, para o tratamento do coronavírus aqui em Londrina? Olha, o que nós estamos fazendo, Cid, é uma ampliação gradativa dos leitos. Então, ficou definido que o Hospital Universitário vai ser referência para o coronavírus de atendimento aqui na nossa região. Então, o Hospital Universitário está ampliando, já na estrutura existente, 36 novos leitos de UTI e mais 70 de enfermaria. Além disso, vai ser construído, vai ser montado, porque já está construído o prédio, o hospital de campanha ali dentro da maternidade, que são mais 120 leitos, sendo 34 de UTI e mais 86 de enfermaria. Esses, a princípio, são exclusivos para o coronavírus. Só que o HU, nesse momento, está com uma taxa de ocupação de 40%. Uma taxa muito baixa, que se deve a alguns fatores, dentre eles essas medidas de isolamento. Nós suspendemos as cirurgias eletivas e as medidas de isolamento diminuem o número de pessoas que sofrem acidente de trânsito e, consequentemente, precisa de um leito hospitalar. De modo geral, e essa análise que a Organização Mundial da Saúde faz em relação a leitos de UTI, eles colocam que é ideal que tenha entre 1 e 3 leitos para cada 10 mil habitantes. Se a gente analisar toda a 17ª Regional de Saúde, que é os municípios que demandam para Londrina aqui, e o número de leitos que nós temos hoje, sem contar essa expansão, o nosso índice está em 2,92 por 10 mil habitantes, muito próximo do que é preconizado no padrão ouro, no mais ideal pela Organização Mundial de Saúde. Os estudos novos mostram que, para o enfrentamento da pandemia do coronavírus, é necessário que as cidades, os estados, os países expandam em 20% o seu número de leitos de UTI. Com esse plano de ampliação de leitos que nós temos na cidade, nós vamos ultrapassar os 20%. Evidente que tudo isso são números baseados em estudos, em teorias, em análises técnicas e científicas. Se realmente vai ser suficiente ou não para atender tudo que vai chegar, vai depender de fatores importantes como a questão da conscientização e do entendimento da sociedade como um todo. Era nesse ponto que eu ia chegar, né? Se esse número de leitos, seria o suficiente, porque a gente viu essa semana, acho que na quinta-feira teve a reunião com o Ministério Público e a gente estava até lendo uma release hoje do que a promotora Suzana de Lacerda até repassou, que Londrina não tinha número de UTI suficiente para o que a cidade estava por esperar, podia esperar, que não tinha EPIs também, EPIs para todos os profissionais da saúde. O que o senhor tem para falar a respeito disso? A doutora Suzana tem feito um excelente trabalho enquanto promotora da saúde, muito interessada, pegando todos os dados, discutindo, propondo ações para todos os gestores de saúde, e nós nos sentimos muito confortáveis com a presença e a participação do Ministério Público, órgão ao qual nós temos um grande respeito. Em relação ao mercado de EPI, o mundo inteiro está descontrolado. Isso não é um fator que é aqui só em Londrina, é o mundo, é os Estados Unidos, é a Alemanha, é a Itália. Entretanto, nós temos conseguido garantir todos os EPIs para os nossos servidores. Não temos um estoque de segurança que vai para 120 dias, por outro lado, não tem faltado
EPI. Montamos um núcleo de compra exclusivo para EPIs dentro da prefeitura. E esse núcleo tem feito um trabalho interessante justamente para conseguir garantir, por exemplo, luva, gorro, propé, uniforme privativo, todos esses nós temos estoque de segurança bastante relevante. Macacão para os médicos do SAMU e toda a equipe de urgência nós também temos. O que é o gargalo nesse momento? As máscaras, tanto cirúrgica quanto as N95 PFF2. E nós estamos buscando alternativas para conseguir suprir essa demanda. Volto a dizer, o nosso estoque não é o ideal dentro de um padrão ouro, mas não falta nenhum equipamento de segurança para os profissionais de saúde, e isso acaba sendo um reflexo em todos os hospitais. Todos os hospitais estão conseguindo, de uma maneira, se organizar para disponibilizar o equipamento de segurança para o seu funcionário e trabalhando alternativas para conseguir ampliar esse estoque. Em relação a leitos, é a mesma coisa. A gente está com essa situação do coronavírus, mas as outras doenças não deixaram de existir. As outras patologias, a dengue, por exemplo, está aí. Está demandando leito de hospital, está demandando atendimento dos nossos profissionais de saúde. Então, nós estamos nos organizando. Volto a dizer, o HU está com 40% de taxa de ocupação, uma taxa de ocupação muito baixa em relação o que é o cotidiano do hospital, e isso graças a esse processo de trabalho novo que nós estamos implementando na cidade. Não tenho dúvida de que, com essa expansão de leitos, nós vamos estar dentro de um cenário que é muito melhor do que vários municípios no Brasil. Se vai ser ou não o suficiente, Cid, isso, infelizmente, depende de situações que não são voltadas exclusivamente a nós enquanto serviço de saúde. E a principal dela é o entendimento da população nesse momento. Se nós tivermos um retorno gradativo, se nós tivermos meios que a população entenda que há necessidade de alguns cuidados, que a vida não pode voltar ao normal como era nesse momento, e vai demorar um tempo ainda para que isso aconteça. Se isso for possível, tenho certeza que nós vamos nos aproximar de um cenário um pouco mais confortável. Caso isso não seja possível, infelizmente, as consequências vão ser as que nós estamos acostumados a ver diariamente nos noticiários nacionais e internacionais. Secretário, só para a gente encerrar e liberar o senhor também, que deve estar cansado dessa correria toda. Hoje, uma das recomendações do prefeito, junto com o senhor também nessa reunião, foi a utilização da máscara. Ou seja, as pessoas que estão em casa agora, é para entender, deixar bem claro que é para todo mundo usar. Não é só os idosos mais, não é só as crianças, é para todo mundo usar a máscara. Exatamente. Idosos e crianças, a recomendação é para ficar em casa. Para eles nada muda, não é para sair. Esses são grupos, crianças não é grupo de risco, mas elas transmitem muito fácil a doença porque são assintomáticos. Os idosos são grupo de risco. E para todo mundo que for sair de casa, seja para varrer a frente do seu quintal, a nossa orientação é que use máscara. Barreira de proteção mecânica, máscara de tecido, não é para comprar equipamento de proteção individual, que é dos profissionais de saúde, mas que use máscara, que entre quando for necessário trabalhar, voltar o trabalho, volte de máscara, da construção civil, do comércio, enfim, todo londrinense deve colocar a máscara agora como artigo, como acessório de vestuário no seu guarda-roupa e passar a ter essa nova dinâmica, porque com isso nós vamos conseguir reduzir muito o índice de transmissão. E a máscara não é para proteger só você, é para proteger todos que estão ao seu redor. Por isso a determinação, isso vai sair no decreto, que para que você saia de casa, obrigatoriamente tenha que estar usando máscara. Maravilha. Secretário, mais uma vez, muito obrigado pelos esclarecimentos. Bom final de semana para o senhor, para toda a família também. Tá? Obrigado.